Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 21, né, do livro de Levítico. É um capítulo bem simples, um capítulo bem fácil. Então eu vou aproveitar para falar um pouco sobre o que a gente já viu, né, sobre os processos de santificação que a gente já viu, já que é um capítulo muito simples, né. Então a gente vai relembrar um pouquinho, porque a gente já está terminando esse livro, graças a Deus, a gente já está finalizando mais um livro aí, né. Então hoje eu vou dar uma repisada e vou refrisar o que a gente já viu sobre o processo de santificação. E vamos entender hoje o que vai ser falado, né? A gente viu que é muita coisa abordada no livro de Levítico, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 21, né? A gente já tem falado que o livro de Levítico é um livro sobre santificação, né? Então a gente vê, né? É muito importante estudar o livro de Levítico, né? Porque a gente vê o quão difícil que era a santificação antes, né? Do sacrifício de Jesus Cristo. Porque hoje a gente tem uma santificação por meio de Cristo. Mas esse povo não tinha, né? Então eles precisavam ser separados, eles precisavam ser distintos dos outros povos, porém não havia ainda Cristo. Então eles precisavam ser santificados, porém não havia uma mudança interna. Toda essa lei que eles receberam, todo esse trabalho de santificação não trazia para eles consciência do pecado. Não mudava a mente deles, eles continuavam com a mesma mente. Era uma santificação de fora para dentro, né? Hoje nós temos uma santificação de dentro para fora. Então hoje o Espírito Santo dentro de nós, ele nos dá discernimento do que é certo e do que é errado. Ele nos dá o convencimento do pecado, o Espírito Santo. E aqueles não tinham isso, né? O Espírito Santo estava aqui nessa época, desde o Antigo Testamento, desde sempre o Espírito Santo está aqui. Porém havia uma diferença, né? O Espírito Santo falava com o povo, porém fora do povo, né? Não era dentro do povo como é hoje em nós, né? O Espírito Santo hoje habita dentro daquele que renasceu em Cristo e teve uma mudança de mente renovada ali em Cristo, né? Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós mesmos. Hoje não existe mais aquele tabernáculo que foi construído onde Deus morava. Hoje nós somos o tabernáculo, né? Mas nessa época não. Então era complicado convencer um povo primitivo de 3.500 anos atrás, né, do que era certo e do que era errado. Então hoje o que nos convence do que é certo e do que é errado é o Espírito Santo. Mas e nessa época? Como que eles iam fazer, né? Hoje a gente consegue vencer a nossa carne pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, né? E pelo sacrifício de Cristo nós renascemos, somos um novo ser. Eles não eram. Então era muito mais difícil, gente. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente julga tanto, né? O povo do Antigo Testamento, mas a gente tem que entender que era mais difícil para eles, realmente, né? Pra gente hoje é mais fácil, né? Hoje nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós e nos ajudando, nos guiando, né? Nos mostrando o que é certo e o que é errado. Esse povo não tinha. Então por isso surge a necessidade da lei, para manter esse povo na linha reta, para mostrar para esse povo que é certo, né? Até que Cristo venha, né? Cristo é o fim da lei, né? A lei se finda, acaba em Cristo, né? E em Cristo nós morremos para a lei e renascemos em um status superior a esse mundo, né? Então havia um problema aqui, porque esse povo precisava ser santificado. Cristo ia vir desse povo, mas como ia vir de um povo que era igual aos outros povos? Eles saíram do Egito com a mente egípcia, então eles eram mais egípcios do que israelitas. Então Deus precisava mudar a mente desse povo. E a lei, tudo isso que Deus manda aqui, era com o intuito de mudar a mente desse povo. Porém, eles não tinham dentro deles o convencimento que nós temos, não havia o Espírito Santo dentro deles. Então, imagina, era uma mudança de mente de fora para dentro. Então, era uma mudança de mente mediante imposição de regras. Era isso que acontecia, porque eles não tinham a consciência do pecado. Tudo aquilo de sacrifício que eles faziam, tudo aquilo de regra que eles cumpriam, não trazia a consciência do pecado. Então eles faziam, mas não mudava a natureza deles. E hoje em Cristo nós temos a nossa natureza mudada, e eles não tinham. Então era muito complicado, né? Então a gente vem vendo que o livro de Levítico é um processo de santificação. O quão difícil que era antes para esse povo se santificar, né? Era uma santificação muito frágil. A gente viu que qualquer coisa abalava essa santificação, né? Então, até impurezas, assim, rituais, cerimoniais, né? Que não eram uma constituição de pecado em si, mas revelavam a natureza pecaminosa, isso afastava a pessoa de Deus, né? Então, a gente viu que era muito frágil esse processo de santificação. Afinal, né, o sangue de boi, sangue de carneiro, não podia cobrir o pecado de um ser humano eternamente, né?
Então era muito frágil. Então vinha a natureza pecaminosa revelada, né, como a gente viu, pela menstruação, pela emissão de sêmen, né? E isso trazia à tona aquela natureza da pessoa, né? Porque a natureza da pessoa não era mudada pelo sangue de bode, pelo sangue de carneiro, não era. A única coisa que acontecia com aqueles sacrifícios era que aquele pecado era escondido, né? A gente vem falando sobre isso. O que acontecia é que havia um pecado ali e a expiação fazia com que aquele pecado fosse escondido, encoberto. Mas o pecado ainda estava ali. Então o que acontece? Quando acontecia essas impurezas normais do ser humano, né? Impurezas rituais, coisas que não vêm da vontade do homem e da mulher. Mas quando aconteciam, traziam à tona a natureza pecaminosa daquela pessoa e aquilo era muito mais forte do que aquele sangue daquele animal. Então aquele sangue daquele animal já não bastava mais e a natureza era revelada de novo. Então precisava de um novo sacrifício para que ele voltasse a ter aliança com Deus, porque a santificação que ele havia recebido por um sangue de um animal era frágil e havia acabado, né? Então hoje em Cristo a gente não tem esse problema, né? O sangue de Cristo foi o suficiente, o sangue de Cristo bastou. Não só para esconder os nossos pecados. Cristo não escondeu nossos pecados, mas Cristo levou os nossos pecados. Então hoje em Cristo a gente não tem só o pecado escondido, mas tem a liberação até da culpa e do pecado. Não somos mais cobrados pelo nosso passado. E nessa época eles eram. Então o pecado não sumiu. Então a natureza pecaminosa foi revelada, o pecado voltou à tona. Então o pecado voltou a ser cobrado. Então o pecado nunca era perdoado, ele sempre era cobrado. E hoje já não. Hoje em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados e o esquecimento. Deus não cobra mais o que ele já perdoou. Então hoje nós temos isso. Mas a gente, é muito legal estudar o livro de Levítico, porque a gente vê do que a gente foi liberto, gente. Era muito difícil, imagina. Para você conseguir se reconciliar com Deus, você tinha que oferecer algum sacrifício. Imagina os mais pobres, que não tivessem nenhuma rolinha, né, para pagar. Eles não iam ter reconciliação com Deus, né? Não iam ser perdoados. Então era muito difícil, era muito custoso. Então nós fomos libertos de tudo isso e de graça, não nos custou nada. Foi de graça, foi por amor. Então a gente vê o quão incrível que foi, né? Então o livro de Levítico é muito legal por conta disso. A gente vê a complexidade que era para esse povo se santificar. E hoje nós somos santificados de dentro para fora, a tal ponto que Deus mora dentro de nós. E esse povo não tinha esse privilégio, né? Então aqui a gente viu no início do livro de Levítico a santificação por meio de sacrifícios, né? Como que eles tinham que ser santificados por meio de sacrifícios? A gente estudou. A gente viu também sobre a santificação, né? Por meio, né, de rituais. Eles tinham que fazer alguns rituais. Os sacrifícios eram para pagar pelos pecados que eles haviam cometido e se reconciliar com Deus, né? E do capítulo 11 até o capítulo 15, a gente estudou sobre as impurezas rituais e cerimoniais, né? Essas impurezas rituais e cerimoniais não era pecado, mas elas traziam à tona todo o pecado cometido anteriormente, porque ele não foi esquecido, ele só foi abafado, mas não foi esquecido. Então ele era trazido à tona de novo. Tudo que Deus perdoou já não perdoou mais, então voltou. É isso que acontecia. E o pecado original, então trazia tudo à tona de novo. Então por isso que do capítulo 11 até o capítulo 15 eram coisas que eram impurezas temporárias. Não te afastava da aliança com Deus. Você não perdia a aliança com Deus e era expulso e perdia para sempre, né? Não era assim. Ainda restava um sacrifício, ainda restava uma purificação. E por isso que ali não era pecado. Ali ainda havia uma chance de sacrifício e você retornar à situação de pureza, né? Do capítulo 11 até o capítulo 15. Do capítulo 17 em diante, né? A gente viu que a situação ali ficou mais séria. Então ali já era pecado. Então, do capítulo 17 em diante, o que se cometesse era pecado. E Deus já incentivava, né, o não acometimento do pecado, porque o sacrifício já havia sido feito. Se o sacrifício foi feito e você continua deliberadamente cometendo pecados, você está rejeitando o sacrifício que já foi feito e você não tem mais aliança com Deus. E era isso que Deus estava ensinando a esse povo, né? Então Deus estava falando, já foi feito um sacrifício, vocês já foram perdoados, entre aspas, né? Vocês foram esquecidos, o pecado de vocês foi escondido. Então não pratiquem mais pecados. Se vocês praticarem pecado de novo, não vai ter mais sacrifício. Não vão me oferecer mais nada para eu perdoar, porque eu não vou perdoar.
né? Então esses pecados são do capítulo 17 em diante, que a gente estudou também, né? Então são pecados mesmo, são coisas que Deus fala que ele não gostava. Fala, não, eu não gosto disso, não é para fazer. Se você fizer, não haverá mais sacrifício para você se reunir a mim. Porque você tá tendo consciência, eu tô te contando a verdade que eu abomino isso. Então foi o que eu disse quando a gente estudou do capítulo 17 em diante, gente. O capítulo 11 até o capítulo 15, nós fomos libertos em Cristo. Então hoje, por exemplo, uma mulher menstruada, ela não é mais impura. Porque o sangue de Cristo é muito maior do que o sangue dela, que exalava a natureza pecaminosa. Então o sangue de Cristo cobre isso, né? Então hoje, tudo que havia do capítulo 11 até o capítulo 15, hoje em Cristo, né? A gente não precisa mais, não tem mais que fazer, porque não existe mais essa impureza. Seria dizer, por exemplo, que o sangue de Cristo não bastou, né? Então, qualquer coisa assim tão frágil como foi do capítulo 11 até o capítulo 15 nos separaria de Cristo? Não. Então, hoje já não é assim. Porém, do capítulo 17 em diante, não são impurezas cerimoniais. São pecados, eram pecados, né? Então Deus deixa muito claro do capítulo 17 em diante que são coisas que ele não se agrada, que são coisas que ele abomina. Então continua válido hoje, né? Essa lei não é válida para nós que renascemos em Cristo. Porém, o que Deus não gostava antes, naquela aliança da lei, ele continua não gostando na aliança da graça. Ele não deixou de gostar, né? Ele não deixou de não gostar. O caráter dele é o mesmo. O caráter de Deus é imutável. Então, o que ele não gostava na aliança da lei, ele continua não gostando na aliança da graça. O que era pecado na aliança da lei, continua sendo pecado na aliança da graça. Então, por isso que é muito importante a gente fazer essa distinção. O que era o pecado, o que constituía pecado e o que não constituía pecado. Porque do capítulo 11 até o capítulo 15 não era constituição de pecado. Comer carne não era constituição de pecado. Tanto que você podia passar por um processo de purificação e se reunir a Deus. Porém, do capítulo 17 em diante, Deus falava, se você fizer isso que eu estou dizendo aqui, eu te abomino. E não tem mais sacrifício para pagar pelo teu pecado. Então eu te rejeito. E continua. Deus não mudou, né? Veio da aliança da lei para a aliança da graça, e o que Deus não gostava na aliança da lei, agora Deus gosta na aliança da graça? Não. O caráter de Deus é o mesmo. Então, se o caráter de Deus ia contra aquilo naquela época, continua sendo contra aquilo hoje. Porque o caráter de Deus é imutável. Então ele continua não gostando daquilo, né? Então, a gente viu até agora, né, até o capítulo 20, como que era a santificação de todo o povo, né? O que era preciso para santificar aquele povo, né? Foi um povo separado, escolhido para ser um povo de Deus. E Deus é santo, então Deus queria que o seu povo também fosse santo, porque há uma necessidade de todo mundo que olhar para o povo de Deus, reconhecer nesse povo uma santidade, ver que eles são diferentes, né? Eu falei isso em algumas aulas atrás, é olhar para alguém que é de Deus e falar, nossa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, ela é diferente dos outros, tem alguma coisa ali, né? E era isso, é esse o intuito de Deus, né? Que o povo dele seja diferente. Não tem lógica Deus chamar para si um povo e Deus é santo e aquele povo não representar a sua santidade. Então Deus quer que a santidade dele seja representada no seu povo. Então tem que ser um povo diferente. Então quando alguém olha na rua, né, um cristão, ele tem que ser diferente, ele tem que ser diferenciado, né? Ele tem que ser olhado na rua, nossa, tem algo diferente nessa pessoa, ele é diferente dos outros, né? E é assim até hoje. Deus tem essa necessidade, né, de mostrar a sua santidade através do povo. Nós não vemos a Deus, mas nós vemos Deus através daqueles que o representam. Então, por isso que Deus cobra uma santidade daquele que o representa, né? Então, havia essa necessidade muito grande aqui, porque esse povo representava Deus para vários povos. Então, eles precisavam representar Deus verdadeiramente. Deus é santo. Então, esse povo precisava ser santo. Então, a gente viu como que era a santificação desse povo, né? Agora, no capítulo 21, vai falar sobre uma santificação especial. A santificação dos sacerdotes e do sumo sacerdote. A santificação do povo já era algo difícil, né? A santificação do sacerdote e do sumo sacerdote era mais. Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado.
eles não eram qualquer pessoa lá do povo, quaisquer pessoas lá do povo, né? Eles estavam representando a Deus no meio daquele povo e faziam intermediação entre o povo e Deus. E eles faziam serviço de Deus ali. Então, no capítulo 21 agora, Deus vai falar como que tem que ser feita a santificação dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. Então, no capítulo 21 é uma lei especial para quem era sacerdote e para quem era sumo sacerdote. Convém lembrar, né? Eu já expliquei, às vezes a gente confunde e acha que levita, todo levita era sacerdote, né? Eu já expliquei em Êxodo que não era todo levita que era sacerdote, né? Na verdade, só era sacerdote quem era descendente de Arão. Quem não era descendente de Arão não era sacerdote. Então, os demais levitas, né, que não descendiam de Arão, não eram sacerdotes. Só é sacerdote quem descende de Arão. Não descende de Arão não é sacerdote. A única exceção, eu já falei, né, é Samuel, que eu vou explicar mais pra frente qual foi a brecha que ele pôde entrar nessa exceção, né? Mas ele foi a única exceção. De resto, todos foram descendentes de Arão. Tinha que ser descendente de Arão para ser sacerdote. O único que não foi Samuel. Então, a gente lembra disso, né? A gente às vezes acha que todo levita era sacerdote. Não era. Só era sacerdote os filhos de Arão. Toda a descendência de Arão era sacerdote. Mas quem não era descendente de Arão não era sacerdote, com a exceção de Samuel, né? Então, os filhos de Moisés não eram sacerdotes. Os filhos de Corá não eram sacerdotes. Só eram sacerdotes os filhos de Arão. Os levitas vão ser separados, a gente vai ver, vai estudar. Eles vão ser separados, né? Para auxiliarem os sacerdotes. Eles vão ali fazer um serviço de trabalho para Deus também. Cada um vai ter um trabalho. A gente vai ver que Deus vai separar um tipo de serviço para cada um. Para cada tribo, né? Para cada descendente ali de levita. Vai separar por famílias, né? Porém, o sacerdócio só é dado à descendência de Arão. Então, só era sacerdote quem era descendente de Arão. Aqui é algo muito importante também para a gente lembrar. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente tem que pensar no Novo Testamento. Porque nada está escrito em vão aqui. A Bíblia é muito proveitosa para a gente em todo o seu contexto, em tudo, né? Então, nada está em vão. Então, quando a gente lê, a gente tem que ter em mente o Novo Testamento, que o Antigo Testamento nos apontava ao Novo Testamento. Porém, o Antigo Testamento era uma sombra, né? Era uma sombra, você não via a realidade perfeita, mas você via a sombra de uma realidade que viria. E no Novo Testamento a verdade é revelada, né? Então aqui no capítulo 21 vai falar sobre a condição da esposa do sumo sacerdote e sobre a condição do sumo sacerdote. A gente vai ver que o sumo sacerdote é mais sério, ele do que os sacerdotes. Os sacerdotes é mais leve a santificação dos sacerdotes. Agora a santificação do sumo sacerdote é mais séria. É mais cobrado, é mais grave, né? Então a gente vai verificar isso agora. E a esposa do sumo sacerdote, a gente tem que ter em mente que aqui está querendo representar a igreja de Cristo. Porque quem é o sumo sacerdote? É Cristo. Aqui o sumo sacerdote representava Cristo, né? Era uma sombra anunciando a Cristo, né? O sumo sacerdote. Então a esposa que vai ser falada aqui nesse capítulo 21 do sumo sacerdote, todas as qualidades dessa esposa nos apontam à igreja, que é a esposa de Cristo, tá? Então é importante a gente falar isso para agora a gente entrar no capítulo do dia. Então agora a gente vai estudar o capítulo 21 do livro de Levítico, tá? É um capítulo facinho, simples. Eu só dei realmente esse início, essa introdução, né? Pra gente se lembrar do processo de santificação, né? E do contexto aqui, né? De quem é sacerdote e quem não é, né? Senão a gente acha que toda a tribo de Levi é sacerdote. Não é. Então diz assim no versículo 1: Disse o Senhor para Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão. Só são sacerdotes os filhos de Arão. Aqui não é toda a tribo de Levi, não. Aqui é para falar somente aos filhos de Arão e a Arão, sumo sacerdote. E diz assim: E diga-lhes, né? O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Versículo 2: Salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. E também por sua irmã virgem, chegada a ele e que ainda não teve marido. Aí sim ele pode se contaminar. Ou seja, quem é sacerdote, filho de Arão, não pode estar indo para velório, não.
É isso, morreu um primo, não vai para velório. Vocês não têm que entrar em contato com a morte. Vocês estão me representando. E a morte nada tem a ver comigo. É isso que Deus está querendo dizer. A morte nada tem a ver comigo. Então vocês são os separados para mim. São os meus consagrados, né? Estão me representando. E eu nada tenho com a morte. Então vocês não vão ter nada com a morte também. Então, a morte de um primo, vocês não vão no funeral, vocês não vão lá no velório, vocês não vão em lugar nenhum. Deixa a pessoa lá sendo enterrada, vocês não vão. Era essa a condição. Então, os sacerdotes não deveriam ir a velório, não deveriam entrar em contato, não deveriam ter contato nenhum com nenhum morto ali, a não ser os mais próximos. E aqui fala, né? A não ser que seja o quê? Sua mãe. Se for a mãe que morreu, né? Aí sim, você pode ter contato, pode ajudar lá, né? Arrumar sua mãe para enterrá-la, né? Você pode, se for sua mãe. Se for o pai, pode. Aqui tá falando dos filhos de Arão, tá? O sumo sacerdote não pode. A gente vai ver que ele não vai poder nem a mãe nem o pai, ele não pode enterrar ninguém. Mas os sacerdotes ainda podiam. Diz aqui, se for alguém muito chegado, você pode. Se for seu pai, se for sua mãe, se for um filho seu, né, que morreu, você pode ir lá enterrar seu filho. Se for uma filha, né, se for um irmão, você pode. Se for uma irmã virgem, desde que, né, ela seja virgem, que ela não teve marido, né. Se ela teve marido, não, ela vai ser enterrada e você não vai lá, porque ela já teve marido. Mas se ela era virgem, nunca teve marido, você pode. E ela é chegada a você, então, minha irmã querida, então você pode ir lá se contaminar, né? Fazendo. A gente lembra que quando entrava em contato com o cadáver, eles se tornavam imundos, né? E havia ali um processo de purificação, né? Então a gente lembra que havia um processo de purificação, porém durante esse processo de imundície em que a pessoa se encontrava, ela não podia ter contato com as coisas sagradas. Então eles podiam fazer isso, só que eles iam ter que se abster do serviço sagrado enquanto eles estivessem ali em contato com a imundície, né? Porque aquilo é contrário a Deus, né? Deus é vida, Deus nada tem a ver com a morte. Então entrou em contato com a morte, você não pode ter contato com Deus. Aqui é muito claro, né? Fala não ser uma pessoa chegada, né? É uma pessoa chegada desde que a pessoa não tenha morrido por desobediência a Deus. Porque a gente lembra que quando Nadab e Abiú morreram, né? Arão e os filhos de Arão não puderam enterrar os irmãos, né? E nem os filhos, né? Arão não pôde enterrar os filhos, nem os irmãos enterraram os irmãos. Por quê? Porque foi por motivo de desobediência. Então eles não podiam sair, não podiam abandonar o serviço de Deus para enterrar um desobediente que não quis ouvir a Deus, não quis servir a Deus, né? Então eles não podiam se contaminar dessa forma. Aí no versículo 4 diz, né? Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Então os sacerdotes são homens principais do povo ali, são homens separados, foram homens escolhidos para representarem a santidade de Deus e entregam o alimento a Deus. Então eles não podem se profanar dessa forma. Aí Deus abre alguma exceção aqui nos mais próximos, mãe, pai, irmão, irmã, virgem, né? Desde que não tenha se relacionado, não tenha tido marido, então aí sim pode, mas fora isso não, eles não devem se contaminar. Aí no versículo 5 continua, não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. A gente já falou isso também, sobre isso, né? Eu até li alguns versículos, né, alguns capítulos de outros livros da Bíblia, que falam que era um costume pagão, quando alguém morria, era um costume pagão eles se rasparem, né? Era uma consagração aos deuses pagãos dele. A gente vai ver mais pra frente, vai ter uma guerra, né? Onde o povo, né? Descendente, né, de Jacó vai ser pego, né? Vão perder a guerra. E vai cortar metade da barba deles, né? Os que vencerem a guerra vai cortar metade da barba, vai cortar cabelo deles, tudo. E por quê? Porque eles estão querendo agradecer aos deuses pagãos dele. Então isso era um costume deles, de cortarem barba, de se ferirem a carne, cortar a cabeça. Então isso era algo que eles se consagravam aos deuses pagãos dele. Então aqui Deus deixa muito claro que os sacerdotes dele não devem fazer isso. Por quê? Porque senão alguém do povo, algum pagão que estiver andando, alguém de outra nação andando ali pelo meio e vier a passar ali pelo meio de Israel, né, por meio ali das tribos e conhecer algum sacerdote, vai achar o quê? Esse serve ao Deus pagão tal. Então, para você não ser confundido com um pagão, você tem que se portar diferente de um pagão. Você tem que andar vestido diferente de um pagão.
Você tem que andar de uma forma diferente de um pagão anda. É isso que Deus está dizendo aqui. Então, se esse povo cortasse o cabelo igual um pagão corta, eles iam ser confundidos com o povo pagão. Então, não é para fazer isso, né? É muito claro, é para eles não serem confundidos. E também eles não começarem a criar na cabeça deles que quem está fazendo alguma coisa ali em prol deles é aquele Deus pagão daqueles povos que eles faziam isso, cortavam barba e cabelo por conta desse Deus, né? Então Deus já faz isso para deixar muito claro que eles precisam ser distintos, né? Não tem como eles serem vistos na rua e confundidos com o pagão, que absurdo, né? Então eles precisam ser separados. Aí no versículo 6 continua: santos serão ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Então, eles devem fazer isso, agir dessa forma, porque eles não estão fazendo qualquer serviço ali. Eles estão entregando o alimento de Deus. São eles que vão até o altar queimar as ofertas do povo. São eles que representam o intermediário entre Deus e aquele povo. Eles são o intermediário entre Deus e aquele povo. Então, não é qualquer pessoa ali. Então, eles precisam ser santos. Não tem como, né? Imagina eles nessa função deles serem confundidos com um pagão. Então os povos até duvidariam se realmente ele está entregando aquele sacrifício ao Deus de Israel ou a um Deus pagão. Então eles não podem ser confundidos. Aí no versículo 7 diz: não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Então, os sacerdotes, os filhos de Arão, não devem se casar com prostituta, não devem se casar com mulher desonrada, mulher desonrada é mulher que não é mais virgem, né? Nessa época, aí a mulher não era mais virgem, então eles não podiam casar, eles tinham que casar com mulheres virgens. E diz aqui: e nem tomarão mulher repudiada de seu marido, mulher que foi rejeitada por algum motivo pelo marido. A gente vai ver mais pra frente que podia se rejeitar as mulheres, né? Então uma mulher que foi rejeitada pelo marido também não. Por quê? Porque ela foi rejeitada? Não, porque ela já foi casada. Então não, você não deve casar, né? Tomar como mulher uma mulher que já se deitou com algum homem. Ela tem que ser virgem, ela tem que ser imaculada, né? Ela tem que ser ali totalmente entregue ao sacerdote que está servindo ao Deus, né? Aqui é uma representação clara também, gente, da igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo, né? O sacerdote, né? Ele tem que ter um contato ali, né? Separado, tem que ter uma união ali separada, né? Não uma união ali por meio da imundície. Então aqui ele tem que tomar como esposa, né, uma mulher que seja uma mulher imaculada, uma mulher direita, né, não uma mulher ali pervertida. Então ele deveria tomar uma mulher imaculada, uma mulher direita, né, porque ele estava ali representando a Deus. Então não ia, né, se casar com uma prostituta, então ele precisava se casar com uma mulher ali imaculada. Aí no versículo 8 continua: portanto o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus, ele vos será santo, pois eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. A gente lembra quando a Bíblia fala de pão, né? Eu falei em Gênesis, é alimento, né? Pão, às vezes a gente lê, parece que eles só comiam pão, mas pão é um termo geral, genérico para alimento. Então é todo tipo de alimento. Aqui Deus está falando, né? Eles devem se consagrar a mim, eles devem ser santos, porque eles sobem no altar para me oferecer alimentos. Eles oferecem o sacrifício do povo a mim. Então eles têm que ser santos. Como que eles vão subir no meu altar e oferecer os sacrifícios do meu povo, intermediar entre o meu povo, né? E eu, né, Deus, sendo que eles estão profanando o meu nome, né? Então não, eles têm que se separar, eles têm que ser santos, eles têm que se separar de qualquer imundície, né? Então eles têm que se separar. Inclusive, né, ao casar, tem que casar com uma mulher virgem, que não tenha tido contato com outro homem, não tenha tido aliança nenhuma com nenhum outro homem, não tenha conhecido outro homem, né? Tem que ser uma mulher virgem. Aí no versículo 9 continua: se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, ela profana seu pai e deve ser queimada. Então aqui ele põe já uma imposição de pena, né? Por acaso a pessoa é sacerdote, né, e a filha dele acabou se prostituindo, ele deve queimar a filha dele. Não tem outra história, né? Não tem outra escolha. Deveria queimar, porque ela está profanando ao seu pai. O pai dela está ali representando a Deus perante o povo, e ele tem que ser santo. Ele tem que mostrar a santidade de Deus, né? E ela, ao cometer isso, ela está ferindo a santidade do pai dela. Então ela deve ser queimada. Aí no versículo 10 diz: o sumo sacerdote entre seus irmãos
sobre cuja cabeça, agora vai falar sobre o sumo sacerdote, né? A gente vai ver que é mais séria a situação do sumo sacerdote, né? Dos sacerdotes ainda foi um pouco mais leve, agora o sumo sacerdote é mais sério. Aí diz assim, o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenharás os cabelos, nem rasgarás suas vestes. Então o sumo sacerdote ele não devia ir para velório nenhum. Pode ser o velório da mãe dele, ele não ia. Pode ser o velório do pai dele, ele não ia. O sumo sacerdote está representando a Cristo aqui, né? E Cristo nada tem a ver com a morte. Cristo, pelo contrário, ele nos dá vida. Então ele não deveria se contaminar nem pelo pai e nem pela mãe. Qualquer um que morresse, ele não deveria ir ao velório. É isso que diz aqui. Não só não ir ao velório, como ele não deve também rasgar as vestes dele, não deve desgrenhar o cabelo, não deve ficar, né, naquela lamúria, chorando. Não. Ele foi separado e ele não deve chorar por morte, né? Aqui é uma representação muito clara de Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo é vida, nos dá vida, né? Então, não deve ficar ali se lamentando por uma morte, não deve fazer isso. E aqui diz que o sumo sacerdote não deveria fazer isso porque ele não tem contato com a morte, né? Ele é vida, ele traz vida, então não tem contato com a morte. Aqui é uma representação de Cristo. Mas aqui era Arão, né? Então, Arão não devia ir a velório nem do pai, nem da mãe, nem de ninguém. Arão foi separado para ser sumo sacerdote, então ele não devia se contaminar com a morte. Aí diz então no versículo 10, o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenharás, né? Não bagunçará o cabelo, não ficará ali, né? Gritando, urrando, né? Chorando, não deve fazer essas coisas não. E nem deve rasgar as vestes, não deve, né? Então no versículo 11 continua, falando do sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote não deve se chegar a cadáver algum e nem se contaminar por causa nem de pai nem de mãe. Não importa quem morreu, não vai. Não importa se foi filho, não importa se foi mãe, se foi pai, não deve se contaminar. Ele é separado, então ele nada tem a ver com a morte, não deve se unir ali. Ele não deve ir a velório nenhum ali, ele é uma representação clara de vida, então não deve ir. Aí no versículo 12 diz, não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Então, todo mundo pode sair lá fazer o velório. Pode ser da mãe dele o velório, do pai dele, do filho dele. Todo mundo vai lá fazer o velório. Ele deve ficar na casa de Deus. Então, ele não deve ficar na casa dele chorando. Ele deve ficar na casa de Deus, trabalhando. E com boa vontade, né? Trabalhando com cara feia, chorando, né? Resmungando. Não, com boa vontade. Ele deve servir a Deus com boa vontade, né? Então, ele deve se distanciar completamente da morte, né? Ele representa ali a vida, né? Então, é uma indicação clara aqui sobre Jesus Cristo, tudo que fala sobre o sumo sacerdote. Ele não tem contato com a morte. E agora vai falar sobre a esposa do sumo sacerdote. E também se refere à igreja de Cristo. O sumo sacerdote representa a Cristo, né? O Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote e nós somos sacerdotes, né? Então, Cristo ali tem a representação do sumo sacerdote. E quem é a mulher de Cristo, né? Quem é a esposa de Cristo, né? A igreja. Então, aqui vai falar sobre isso. Como que deveria ser a mulher do sumo sacerdote? Uma mulher virgem. Aí diz aqui, a gente vai ver algo mais aqui, né? No versículo 14 diz que o sumo sacerdote não podia se casar nem com viúva. E com os sacerdotes a gente não viu essa observação de viúva, né? Então, como não há, né, a menção, pode ser que eles pudessem se casar com viúvas, né? O que eles não poderiam é casar com mulheres que têm uma aliança ali ativa, né, com outro homem, né, os sacerdotes, né? Mas desde que o outro morreu, né, e ela tá liberta daquela aliança, porque morreu, até a morte, ele morreu, ela tá liberta, ela pode casar de novo. Então, ele poderia casar, os sacerdotes. Mas o sumo sacerdote nem assim não podia casar. Tinha que ser uma mulher virgem. Aí vai dizer aqui, olha, viúva não pode ser, repudiada não pode ser, mulher desonrada, né, que não é mais virgem, né? Também, mesmo que não foi casada, mas não é mais virgem, não pode. Prostituta também não pode ser mulher de sumo sacerdote. Aí diz, estas não tomará
mas uma mulher virgem do seu povo vai tomar por mulher, né? Então ele pode tomar dentro do seu povo, não pode ser estrangeira, tem que ser dentro do seu povo uma mulher virgem, né? Não fala aqui da tribo especificamente, mas fala do seu povo, então não pode tomar como uma mulher, como esposa, uma estrangeira. Aí no versículo 15 diz, né? Então, aqui aponta claramente pra gente sobre Cristo, né? Porque a mulher de Cristo, né? A esposa de Cristo, né? É a igreja. Então, ela tem que ser imaculada, a igreja, né? E aqui diz claramente que o sumo sacerdote, ele só pode se casar com quem é do povo dele. Então precisa ter laço ali, né? Um laço ali, uma aliança ali, precisa ser povo dele, né? É a mesma coisa Cristo. Cristo vai casar com quem? Com o povo dele, né? Cristo ofereceu o sacrifício na cruz, todo mundo às vezes fala, somos todos filhos de Deus, somos todos, né? Não, só é filho de Deus quem renasceu de Cristo, né? Quem não aceitou o sacrifício de Cristo e não renasceu nele, não é filho de Deus. Continua sendo criatura, né? Mas não é filho de Deus. Então aqui é isso, precisa ser povo dele, né? Para se unir com ele. Aí no versículo 15, então, continua. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico, né? Então, assim, me obedecendo, né? O sumo sacerdote tomando uma mulher virgem do seu povo, ele não vai profanar a descendência dele no meu povo, porque eu sou santo, ele tem que ser santo. Aí no versículo 16 continua. Disse mais, então, Deus a Moisés, né? Versículo 17. Fala para Arão e diga para ele, né? Ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, vai se chegar para oferecer o pão do seu Deus. Então agora Deus vai falar sobre... A gente lembra que o que os sacerdotes fazem ali, né? Os sacerdotes vão até o altar e queimam as ofertas, né? E intermediam ali, né? Intermediam ali para o perdão do povo, né, ser recebido, para Deus perdoar perdoar o pecado do povo, né? Então eles fazem essa intermediação. E o que Deus fala agora? Olha, qualquer um dos descendentes de Arão, né, que seja sacerdote, descendente de Arão, e tiver, né, alguma coisa, alguma questão no corpo, né, que demonstre, né, a natureza humana pecaminosa, né, que tenha vindo da natureza humana pecaminosa, não pode se chegar ao meu altar e oferecer o meu alimento. Então, por exemplo, alguém que nasceu cego, que é cego, né? Então não poderia. Por quê? Porque a cegueira é contrária à santidade de Deus. Deus não criou a doença. A doença entrou no mundo por conta do pecado. Então isso, né, revelava a natureza pecaminosa. Então não poderia. Então eles não poderiam, qualquer pessoa que tivesse porque isso representa muito claramente, né, a Jesus Cristo, que foi perfeito, né, tem que ser completamente perfeito, longe de qualquer vínculo com o pecado, né, ainda que não seja um pecado cometido por você, mas a herança do pecado original, né, é o que diz, mais pra frente a gente vai ver na Bíblia, né, às vezes... acontece de alguém ficar doente, a pessoa já relacionava a pecado, né? A gente vai ver isso muito no Novo Testamento. Vai ter um tempo em que tudo eles vão relacionar, a pessoa pecou, tá doente porque pecou, né? Mas na Bíblia diz, né? Não necessariamente a pessoa pecou, né? E tem até uma passagem que Tiago fala, né? Se a pessoa pecou e você orar pela pessoa, vai ser perdoado. A oração de um justo vale muito seus efeitos, ao ponto de o pecado de outro ser perdoado pela tua oração, de um justo, né? Mas também diz, né, a gente lembra quando Jesus encontra, né, um cego e os discípulos falam, mas quem errou, né? Ele pecou ou os pais dele? E Cristo fala, ninguém pecou. Isso é para ser glorificado o nome de Deus. É o pecado original, né? É a abertura da doença pelo pecado original, né? Então aqui é isso. Seria alguém que traz em si alguma modificação humana que não veio dos planos de Deus, mas sim veio como resultado do pecado original. Então a pessoa tem uma perna manca, a pessoa tem uma perna maior que a outra, a pessoa tem cegueira. Então qualquer uma dessas coisas que demonstrasse a abertura, né, pela qual modificou a natureza humana pelo pecado original, não poderia se chegar ao altar de Deus para oferecer sacrifícios para Deus, né? Porque ali aquela pessoa estava com a natureza pecaminosa nela mesma revelada, então não poderia.
Aí então diz isso aqui, né? No versículo 17 diz: mas a gente vai ver que essas pessoas vão poder comer, né? O alimento vai ser dado a elas, né? Elas vão poder comer o alimento de Deus. Porque a gente lembra que eles são separados e Deus dá para eles o alimento também. Eles comem também do alimento que é entregue. E essas pessoas vão comer. A única coisa que elas não podem é se chegar e oferecer o alimento a Deus. Isso elas não poderiam. Mas elas podem comer do alimento com Deus, do alimento de Deus. Elas vão poder fazer isso. Aí diz então no versículo 17 isso. Diz assim: fala a Arão, né, e diga a ele: ninguém dos teus descendentes, Arão, nas suas gerações, em que houver algum defeito, vai se chegar para oferecer o pão do seu Deus. Versículo 18. Pois nenhum homem em que houver defeito vai se chegar, né? Então, nenhum homem que houver qualquer coisa ali que demonstre, né, a ruptura do plano perfeito de Deus pela natureza pecaminosa, não deve se chegar perto do altar e oferecer alimento a Deus. Deus não se agradaria disso, porque naquela pessoa está já a própria ruptura, né, da natureza humana pelo pecado, então não poderia. Aí então aqui, por exemplo, né, aqui dá uns exemplos no versículo 18, por exemplo, como um homem cego, né, ou coxo, ou do rosto mutilado, né, o rosto foi mutilado de alguma forma, queimou o rosto, rasgou o rosto por um animal, ou alguma coisa aconteceu e teve o rosto mutilado. Ou desproporcionado, né, um braço maior que o outro, uma perna maior que a outra, então também não. Aí diz, ou o homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, né, então quebrou o pé, quebrou a mão, né, então também não, porque isso também não deveria acontecer, né, esse tipo de coisa, então parece que não era para ter nem esse tipo de coisa, assim, né, era para ser perfeito, realmente, não haveria dor, né, então qualquer coisa, assim, que seja resultado, né, da ruptura do pecado, então não pode se chegar perto, né? Você vê que não é assim só realmente doença, né? Não é só uma cegueira. Mas você vê, por exemplo, um pé quebrado, torceu o pé, quebrou o pé, não pode, né? Aqui também o rosto mutilado, às vezes arranhou, cortou o rosto, também não pode, né? Então aqui também fala, pé quebrado, mão quebrado, também não poderia, né? Porque já traz também essa ruptura, né? Porque na verdade não era pra gente sentir dor, era pra gente ser imortal, né? Era pra ser imortal, não haveria morte no mundo, a gente ia ser imortal, não ia ter dor, não ia ter sofrimento. Então isso tudo mostra a ruptura vinda pelo pecado, né? Então uma pessoa que quebrou a perna, ele tem um processo de dor ali tudo, né? Então não poderia chegar perto. Aí então o versículo 20 continua falando sobre isso. A pessoa que tem corcovado, né? Tem a coluna torta, né? Eu esqueci o nome, tem um nome, esqueci. Então, corcunda, né? Então, é corcunda. Então, ou corcunda também não poderia, né? Porque há uma deformidade na coluna da pessoa, né? E isso não condiz com o plano perfeito de Deus. Não era para haver nada, nenhuma deformidade na gente. Então, toda deformidade aponta o quê? Ao pecado original. Toda deformidade que entrou no mundo entrou por o pecado original. Então, aqui diz, se for corcunda, também não pode. Anão, também não pode. Que tiver belida no olho, né, ferida, tiver qualquer problema no olho que seja, né, não pode. Qualquer probleminha que tenha, tem um estrabismo, miopia, qualquer coisa que fosse, não podia. Aí de sarna, né, ou impinges, né, algum tipo de ferida no corpo, lesão, qualquer coisa, não pode. Ou se tiver testículo quebrado, né, também não pode. Qualquer coisa assim não poderia se chegar perto do altar de Deus ali, né. No versículo 21 continua: nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, vai se chegar para oferecer as ofertas queimadas de Deus. Então não deve se chegar perto do altar. Mas ele vai comer, a gente vai ver, não tem problema, ele vai comer do alimento, né? Ele pode repartir com os outros sacerdotes, ele pode comer. Deus não vai fazer essa discriminação com a pessoa. Ele só não poderia se chegar no altar de Deus para intermediar por outra pessoa. Ele não poderia fazer isso, né? Porque nele estava ali, né? O efeito do pecado ainda. Nele havia, né, ali latente. Como que ele ia pedir por outro, né? Tinha que cuidar de si primeiro, então não dava. Aí aqui diz isso, versículo 21. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus, né? O alimento de Deus, ali os sacrifícios. Aí no versículo 22 continua: comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Então aqui ele está falando, ele vai comer. Essa pessoa pode se sentar e comer.
Ele não vai ser desprezado. Deus não está desprezando essa pessoa. Deus não está desmerecendo essa pessoa. Porém, você intermediar com Deus por pecado de outra pessoa, você tem que ser santificado, consagrado, separado, né? Então, como que ele ia fazer essa intermediação ali, sendo que nele há latente as respostas às consequências do pecado? Então não poderia, né? Não do pecado dele em si, né? Mas do pecado original. Igual, às vezes a pessoa é cego, mas não porque ela merece ser cega, não porque ela cometeu um pecado para ser cega, mas porque isso demonstra a ruptura do pecado original, porque na verdade não era para ninguém ser cego. Mas a cegueira só entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. Então, senão ninguém seria cego, não haveria doença no mundo. A doença entrou por causa do pecado. Então, isso é uma demonstração clara da ruptura, né? Então, não poderia. Como que essa pessoa vai chegar no altar de Deus e oferecer alimento para Deus? Então, não poderia. Mas ela poderia comer do alimento. Aí diz claramente que no versículo 22 que ela pode comer do alimento de Deus. Deus vai dividir com ela o alimento dele. Mas ela só não poderia se chegar e pedir por outra pessoa, enquanto ela mesma ainda está naquela condição, né? Então, no versículo 23 diz: porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Então, ele não devia entrar ali, nem no átrio, gente, ele não devia chegar perto. Quando fala véu, é o véu de entrada, é a cortina desde a primeira, não é que ele vai entrar, ficar lá dentro no santo lugar, né? Não pode entrar no santo dos santos. Não, primeiro que no santo dos santos só o sumo sacerdote entra, né? E é uma vez por ano. Então, não é aí que tá falando, mas tá falando o véu de entrada. Ele não devia entrar nem no átrio. Por quê? Porque ali é algo separado, é algo de Deus, né? Então a gente lembra, né? Quando estava em situação de impureza, não podia chegar nem perto ali do véu da cortina ali ao redor, né? Então realmente aqui é a mesma coisa. A pessoa que estava em impureza não podia tocar na cortina do átrio, senão ela morreria. E aqui é a mesma coisa. Ele também não poderia se chegar ali perto do átrio. Ele podia comer, né, em algum lugar santo separado na casa dele, na casa de alguém, separar um lugar ali santo, um lugar consagrado a Deus e comer ali as coisas, não tinha problema. Ele só não poderia entrar ali, né, e participar do tabernáculo, porque ele profanaria a casa de Deus, né? Porque nele há latente ali as consequências do pecado original, né? Então no versículo 24 continua: assim falou Moisés, terminamos, né? Só mais esse versículo. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel, né? Então assim termina agora o capítulo 21.